seja muito bem-vindo ao Estude Fácil, professor Luiz, seu professor de Direito Penal. Bacana? Amigos, começamos então os nossos estudos, tá, sobre o direito penal e, como tudo que começa, a gente tem que vir pelo básico, a gente tem que vir pelos princípios, ok? Então jogo o slide aqui para vocês, né? Eu gosto de compartilhar sempre aí as nossas redes sociais e pedir aos nossos alunos aí que nos sigam lá no Instagram, beleza? Segue também o nosso contato, né? E a gente começa, portanto, Direito Penal para a Fundação Getúlio Vargas, ok? Eu avanço aqui com vocês e nós vamos tratar de um primeiro princípio constitucional do direito penal, ok? Que é o princípio da intervenção mínima, tranquilo? Antes de eu continuar com você, volte aqui comigo um instante. Amigos, vejam, o direito penal, ele não pode ser utilizado para resolver todos os problemas da sociedade. Ao contrário, o direito penal apenas será utilizado para solucionar os principais, os mais severos, os mais gravosos problemas da sociedade. Então perceba que o direito penal ele não pode ser utilizado de maneira maximalista, ou seja, eu não posso invocar o direito penal para resolver todos os problemas. Ao contrário, eu vou invocar o direito penal em situações pontuais, mínimas, isoladas, para que assim a gente possa usar esse ramo firme e duro do direito para fins de solucionar os problemas da sociedade. Volte comigo aqui para o slide para que você entenda o seguinte, ó. Só será utilizado o direito penal quando estritamente necessário, ok? Pessoal, reparem vocês que é muito frequente a expressão ultima ratio, tá, aparecer em provas de concurso, referindo-se à chamada intervenção mínima. Por quê? Última ratio significa última razão, a última coisa que eu vou invocar no direito penal, a última coisa que eu vou invocar é o direito penal para resolver problemas da sociedade. Quanto a isso, volte um pouco aqui comigo. Eu quero que você entenda que o direito penal ele tem dois desdobramentos, percebe? A última ratio, ou a intervenção mínima, faz com que a gente analise o direito penal com um caráter fragmentário e um caráter subsidiário. Volte comigo para o slide, perceba aqui, ó. Quando eu estou diante do direito penal, a gente fala que ele tem um caráter subsidiário e um caráter fragmentário. Bacana? É claro que eu anotei isso aqui para você, né? Afinal de contas, o que significa esse caráter subsidiário? Volte comigo um instante. Amigos, caráter subsidiário significa que você só vai chamar o direito penal para solucionar os problemas da sociedade, ok? Quando os outros ramos do direito, o direito administrativo, o direito previdenciário, o direito trabalhista, o direito civil, o direito do consumidor, quando eles não resolverem, você traz, por último, o direito penal. Uma coisa subsidiária é uma coisa que fica para depois, bacana? Então repare que o direito penal como subsidiário, né, ele somente entra em função, tá? O direito penal só entra em função quando os demais ramos do direito não serviram para repudiar o ilícito, ou seja, não serviram para solucionar o problema da sociedade. Perfeito? Agora volte mais um instante comigo e veja. A nossa sociedade ela é muito complexa e ela tem vários problemas. O direito penal só deve ser usado para resolver fragmentos dos problemas da sociedade. Me permita desenhar com você aqui na lousa, tá? Olha só. Se essa é a nossa sociedade, né? Eu tenho aqui, ó, diversos probleminhas, tá vendo? Diversos probleminhas na sociedade. Todos eles vão ser resolvidos com o direito penal? É claro que não. Eu vou pegar aqui uma fatia da minha sociedade e onde eu considerar os problemas mais graves, tá? É esse fragmento de problemas da sociedade que eu vou permitir utilizar o direito penal para solucioná-los. Ou seja, eu não soluciono todos os problemas da sociedade com o direito penal. Eu soluciono apenas os problemas mais relevantes da sociedade, ou seja, um fragmento deles, com o direito penal. É por isso que nós dizemos que o direito penal ele somente vai ser invocado para
solucionar problemas em que eu tenha grave lesão ou grave perigo de lesão em bens jurídicos da sociedade. Até aqui bacana? Tranquilo? Esse é o primeiro princípio do direito penal. E, claro, eu vou te mostrar como ele é cobrado em prova. Volte comigo para a tela. Amigos, olha como é que a FGV, né, cobrou de você o princípio da intervenção mínima em prova, tá? Bacana. Vem comigo aqui, ó. Este princípio também é chamado de ultima ratio. Opa, é isso aí. Implica na limitação do poder punitivo do Estado, segundo o qual a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de um determinado bem jurídico. Volta para mim um instante. Eu só vou transformar em crime uma conduta se ela for muito relevante para a sociedade, percebe? É isso que é o princípio da intervenção mínima ou última ratio. Então, essa alternativa aqui, que foi cobrada de vocês numa prova de 2024 da FGV, para o cargo de psicólogo da Polícia Civil, é uma alternativa que deve ser considerada certa. Perceberam? Tranquilo? Muito bem. Esse é o princípio da última ratio. Avanço com vocês agora para tratar do chamado princípio da insignificância. Volte comigo um instante. Pessoal, repare. É muito comum que, às vezes, uma conduta, mesmo prevista na lei como criminosa, gere um dano ou um prejuízo diminuto, pequeno, reduzido ou insignificante. Ou, se você preferir, bagatelar. Já ouviu falar assim? Ah, isso é uma bagatela, né? É muito barato, é pequenininho, o custo é baixo. Veja que o princípio da insignificância também é invocado aqui dentro do direito penal. Bacana? Volte comigo para o slide, veja só. Esse princípio, né, o princípio da insignificância, vai ser aplicado toda vez que for praticada uma infração bagatelar ou crime de bagatela. Ponto importante é que eu continuo com tipicidade formal e sem tipicidade material. Este tipo de infração ocorre toda vez que, apesar de amoldada a figura típica, né, não há preenchimento da tipicidade material. Quer dizer, a conduta não representou relevante lesão ou risco de lesão para o bem jurídico. Volte comigo um instante. Pessoal, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo, e é o mais comum de aparecer em prova para você, do crime de furto, ok? Veja bem, uma pessoa subtraiu, eu já tive casos verdadeiros com isso, tá? Uma pessoa subtraiu um chapéu, percebe? Um chapéu. O chapéu, ele era avaliado em R$20, tá? A propriedade total do patrimônio daquela empresa, daquela instituição, era até uma casa agropecuária, era de milhões. E o rapaz pegou um chapéu de R$20, tá? Aí veja bem, ele subtraiu para si coisa alheia móvel. Repare que é exatamente isso que está descrito no artigo 155 do Código Penal. Entretanto, eu lhes indago, será que o furto de um chapéu é relevante a ponto de o direito penal ser acionado? Não me interprete mal, não estou autorizando furtos de chapéu ou de patrimônios de R$20 por aí. O que eu estou dizendo para você é que eu não devo invocar o direito penal para resolver esse problema. Então volte comigo para o slide, só para que eu dialogue com você. Veja o seguinte, ó, o que eu quero que você entenda? Quando eu tenho uma conduta criminosa, a gente fala em tipicidade, perfeito? Tanto é assim que quando um fato não é criminoso, eu digo que o fato é atípico. E agora veja aqui comigo. A tipicidade se divide em duas. Eu tenho uma tipicidade material e eu tenho uma tipicidade que é formal. Amigos, a tipicidade formal estará presente toda vez que a conduta que eu estou analisando se encaixa, tem a forma daquilo que está previsto na lei. Eu te pergunto, esse rapaz que subtraiu o chapéu para si não praticou exatamente o que está descrito no artigo 155 do Código Penal? Sim, com certeza sim. Porém, eu lhes indago da mesma maneira.
Isso é matéria? Isso é conteúdo para o direito penal? A resposta aqui é negativa. É claro que não. Então entendam comigo o seguinte: esse fato, embora tenha tipicidade formal, ele é atípico do ponto de vista material. Isso porque eu estou diante de uma situação insignificante. Eu estou diante de um crime bagatelar. Eu estou diante de um crime de bagatela. Eu tenho a tipicidade formal, mas não tenho tipicidade material. Bacana? Olha como a FGV cobra isso de você. De novo comigo no slide. Amigos, olha só. Veja o que foi falado em provas de concurso da nossa FGV. O princípio da insignificância exclui a tipicidade formal em razão de lesão ou de risco de lesão irrelevante ao bem jurídico tutelado. Eu lhes indago, a insignificância exclui a tipicidade formal ou seria a tipicidade material? Pessoal, aqui está errado, né? Seria correto dizer que é a tipicidade material. Bacana? Essa questão de 2024, prova de delegado lá de Santa Catarina, está errada, ok? Outra questão, também da Fundação Getúlio Vargas, o princípio da insignificância implica em exclusão da tipicidade formal? Não, é da tipicidade o quê, meus queridos? Material, percebeu? Tranquilo? Pois bem, continue comigo mais um pouco. O princípio da insignificância implica exclusão da tipicidade formal? Não, diante da lesão ou risco de lesão irrelevante ao bem jurídico tutelado, né? Questãozinha de 2022 para perito legista também da Polícia Civil do Amazonas. Outra alternativa o quê? Errada. Perceberam isso aqui? Volte comigo. Tranquilo? Isso é como a FGV cobra de você. Não se peque nesse ponto, ok? Vamos lá. Avance comigo mais um pouco. Vamos falar agora do princípio da legalidade. Bacana. Amigos, o princípio da legalidade, ele é bem sugestivo, não é verdade? Ele fala o quê? Basicamente, que eu só posso ter uma conduta no direito penal, uma conduta criminosa, uma sanção penal, se eu estou diante de quê? Se eu estou diante, veja, de uma lei que autoriza isso, ok? Bacana, né? Sempre importante você dar uma lida, né, no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição, bem como artigo 1º do Código Penal. Beleza? Meus amigos, entendam aqui comigo o seguinte, por gentileza. Ó, eu quero que vocês saquem que o princípio da legalidade também é chamado de reserva legal. Por quê? Porque não há crime sem lei que o defina, ok? E o princípio da legalidade não basta por si só. Eu tenho também o princípio da anterioridade legal. Veja, volte comigo um instante. Não basta ter lei. A lei tem que ser anterior ao fato. Bacana? Comigo de novo no slide. Olha só. Além da questão de eu precisar de uma lei para poder aplicar, para poder definir o crime, eu quero que vocês entendam também que eu tenho que ter lei para definir a pena, né? Então, a sanção penal também depende de lei, ok? Pois bem, agora volte comigo um instante. É importante a gente entender que o nosso ordenamento jurídico, quer dizer, as leis aqui no Brasil, se apresentam de diversas maneiras. Eu tenho emenda constitucional, eu tenho lei ordinária, eu tenho lei complementar, eu tenho resolução, eu tenho decreto legislativo, bacana? Mas veja, quando eu falo de princípio da legalidade, estou dizendo para você que somente pode ter crime e pena com uma lei anterior. E veja, essa lei tem que se manifestar por meio da chamada lei ordinária. Bacana? Lei ordinária. É lei ordinária que cria condutas criminosas no Brasil. Bacana? Então note que lei delegada não serve, decreto não serve para constituir crime nem infração penal, decreto legislativo ou resolução também não vão permitir a criação de uma conduta criminosa ou de uma pena, ok? E aqui, só para eu ter convicção de que você vai estar recebendo
integralmente tudo que eu já vi cobrado pela FGV, repare comigo o seguinte, ó, o princípio da legalidade, ele não permite a chamada analogia para prejuízo do réu. Volte comigo um instante. Amigos, imaginem vocês o seguinte, né? Eu tenho lá no furto a causa de aumento pela prática no repouso noturno, tá? Repouso noturno, né? Então vamos supor que alguém queira fazer uma interpretação elástica, né? Dizendo assim, ó, ah não, o cara trabalha de noite, descansa de dia, quando o agente entrou na casa dele, era um momento de repouso e por isso tem que aumentar a pena. Eu não posso fazer essa analogia em prejuízo, em mal do réu. Bacana? Qual que é o nome disso? Volte comigo para a tela. O nome disso é a vedada, a proibida analogia em mal da parte. Ou, se você prefere, analogia em malam partem. Bacana? Avance comigo mais um pouco. Afinal de contas, meu compromisso é mostrar para você como a FGV cobrou isso em provas. Amigos, veja aqui, ó. Alternativa. A ninguém pode ser imposta uma pena que não esteja prevista em lei. Certo ou errado? Certíssimo, né? Aqui é nítido que o princípio da legalidade não se aplica apenas para o crime, mas também para a sanção penal. Beleza? Só para que eu não deixe dúvida aqui com você, crime aqui no sentido também pode ser a contravenção penal, ok? E a sanção penal, ou seja, a pena, eu estou falando tanto das penas privativas de liberdade, quanto as penas restritivas de direito, quanto também as medidas de segurança, ok? Só para você não se perder, volte comigo um instante. Medida de segurança é aquela sanção penal que eu vou aplicar para a pessoa que é inimputável. Eu vou te explicar. A pessoa que tem doença mental, não sabe o que está fazendo, ela não vai pagar com uma pena de ficar presa no presídio. Ela vai receber uma internação. O nome disso é medida de segurança, que também depende de previsão legal. Bacana? Volte comigo para o slide. Vamos lá. Pessoal, olha só. Outra maneira que isso foi cobrado pela FGV. Segundo o princípio da legalidade estrita, novos crimes só podem ser criados através de lei ordinária. Certo ou errado? Professor, é ordinário igual do compadre Washington? Não. Aqui é ordinário porque é uma coisa natural, é uma coisa esperada, é uma coisa que está pela ordem. Por isso que é ordinária. E essa alternativa da FGV, cobrada na prova da Polícia Civil do Amazonas para perito, também está correta. Bacana? Tranquilo? Amigos, volte comigo um instante. É o primeiro bloco, não sai daí não, que eu já volto. Até já!